Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, renovada cantareira, dependendo de quando você estará vendo esse vídeo. Glória a Deus, estamos aqui em mais um dia, em mais um momento, com mais uma oportunidade de juntos buscarmos ao Senhor de todos os nossos corações. Nesse projeto lindo do qual a nossa igreja faz parte já há alguns anos, às quintas-feiras, ali depois da nossa célula, nós estarmos aqui junto, compartilhando uma palavra, um devocional, um ensinamento. E fica um desafio aqui para você também, que faz parte da nossa igreja, algo que o Senhor colocar no seu coração, fale conosco se você tem esse desejo de compartilhar. Fale com o pastor Jonas, com os nossos pastores, a pastora Eduarda, o pastor Mateus, que em nome de Jesus você vai ter uma oportunidade de colocar, de mostrar para as outras pessoas o que o Senhor já tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus pela sua companhia, que nós estamos aqui, passamos aqui, estamos chegando na sexta-feira, hoje quinta, chegando na sexta-feira, com o nosso celulão, depois do jogo do Brasil, vamos juntos ali orar, buscar ao Senhor e comemorar em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar? Eu gostaria que você aí tivesse onde você está ouvindo essa ministração, essa palavra, pause ali, coloque o seu coração no Senhor, que não seja só algo que nós vamos ouvir, mas no qual nós vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Vamos juntos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti esta noite, este dia, essa tarde, este momento que nós estamos aqui em unidade, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tome o teu lugar de honra na nossa casa, na nossa família. Nós queremos colocar diante do altar do Senhor tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos aflige, porque nós queremos tomar de Ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor vai visitando cada vida que está aqui comigo. E o Senhor vai retirando todo o peso da semana. E o Senhor vai tirando todas as bagagens que impedem os teus filhos de ouvir a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do céu, esteja sobre esta família, esteja sobre este homem, sobre esta mulher, que eles possam sentir o respirar manso e humilde do teu Espírito, trazendo leveza, Pai. Nós declaramos nesta noite, neste momento, a leveza do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor ministre as nossas vidas e que assim nós consigamos ouvir a tua voz e te obedecer. Nós clamamos em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Quando nós falamos de ouvir a voz do Senhor, tem a palavra que diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, né? E quando a gente fala de som de muitas águas, é algo muito forte. Só que muitas vezes nós podemos não ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque nós podemos estar na nossa correria, porque nós podemos estar aflitos, porque nós podemos estar ansiosos, e com isso nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E a voz dele nós precisamos ouvir para quê? Para que nós consigamos obedecer. E a palavra que eu tenho para compartilhar aqui com os irmãos, do qual eu estava nos meus devocionais, e o Senhor falou comigo e trouxe a minha memória. Uma foi numa outra quinta online que eu falei, quando o Senhor falou fazer isso em memória de mim, é porque nós podemos esquecer do Senhor muitas vezes. E agora um outro está lá, acredito que os irmãos já conheçam, é uma palavra bem conhecida, está lá em Deuteronômio 28. Está assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando nós vemos ali na sequência, tem muitas bênçãos sobre a nossa vida, sobre os nossos animais, sobre a nossa colheita. Mas hoje eu quero parar nem tanto nas bênçãos que tem depois, mas por quê? Porque nesses detalhes que o Senhor coloca na palavra, né? Primeiro aqui, será que? Será que? Quando nós falamos será que ele consegue? Será que ela vai? Significa que nós temos aqui uma decisão, né? Que não é algo que o Senhor colocou. Será que eu e você vamos ouvir e obedecer? Será que
eu e você vamos escolher? Então esse será que coloca para nós que nós temos uma escolha de decidirmos se nós vamos querer ouvir a voz do Senhor para que essas bênçãos venham sobre nós, né? Então esse primeiro ponto aqui, será que, fica ecoando na nossa mente, será que? Na sequência ele coloca aqui, ó, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno. Então será que eu vou ter o cuidado de guardar? E na sequência ele fala assim, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então aqui nós temos um ponto, será que a dúvida, a escolha, na verdade a dúvida não a escolha, que eu e você, porque aí nós vamos guardar, né? Então quando eu falei assim, Senhor, mas só guardar todos nós podemos guardar, né? Mas eu creio que o Senhor quer que nós guardemos para obedecer. Quando nós vamos lá no versículo 15, ele sai aqui, ó, do 28 para o 15, ele fala assim, será, porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então aqui mais uma vez nós temos um será, e aqui, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para não cuidares em cumprir, né? Então quando nós vemos, quando o Senhor começou essa palavra, ele falou, será que você vai dar ouvidos à minha voz para guardar os meus mandamentos? Né? Nós entendemos que o quê? Que esse guardar não é só guardar, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não fazer. É um guardar para eu cumprir. Por quê? Porque lá na frente, quando ele fala, será que se eu e você não guardarmos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor e nós não guardarmos em cumprir, todas essas maldições virão sobre nós. E é interessante nós vermos que o quê? Quando a gente olha as bênçãos, tem aqui uma, depois a gente pode ler junto, né? Tem aqui algumas, 15, 18, mais ou menos. E quando nós olhamos as maldições, elas têm muito mais do que isso, né? E eu falei, Senhor, o porquê? Né? O porquê que as maldições, elas são maiores do que a bênção em quantidade, né? E aí nós entendemos que quando nós fazemos algo em desobediência, aquilo se multiplica. É como se uma coisa fosse puxando a outra. E é quando a gente fala assim, o buraco do fundo do poço não tem fim, né? Porque quanto mais eu vou afundando, a tendência é cada vez mais se afundar. E assim é quando nós não obedecemos. Por quê? Quando nós pegamos algo em desobediência, aquilo multiplica e vai só puxando, puxando, puxando. E quando nós falamos de bênçãos, as bênçãos elas também virão sobre nós. As bênçãos do Senhor, elas vêm sobre nós e elas não vêm acrescidas de dores. E a bênção, ela é algo completa. Ela é algo que vem para nos trazer vida e vida em abundância. Porém, tudo depende de uma escolha. Tudo depende de uma escolha que eu e você fizermos hoje. De estarmos, de guardarmos aquela palavra, ouvirmos a voz do Senhor e decidirmos obedecer ou não. E isso acarreterá sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, essas bênçãos ou essas maldições. E aí, para nós não ficarmos só no Antigo Testamento, porque ele foi cumprido e nós cremos isso, e nós sabemos que existem promessas ali, nós temos algo aqui que o próprio Jesus falou, né, que está lá em João 14, peraí. João 14, 15, peraí. Sim, João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Mas eu quero parar conosco aqui nessa primeira parte. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Né? Então, mais uma vez, usou-se a mesma palavra que está lá em Deuteronômio 28, quando ele fala das bênçãos. Será que, se ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos os seus mandamentos, lá na frente ele diz cumprir. Tem algumas versões que ele fala assim, se me amais, obedecei aos meus mandamentos, né? Então nós vemos que ali no Antigo Testamento já foi nos dado essa ordem, né, essa direção para as nossas vidas. E quanto mais para frente, nosso Jesus, o nosso Salvador, ele fala exatamente isso mais uma vez, né? Ele falou assim, olha, se me amais, guardais os meus mandamentos, guardais em
cumprir, obedeçam aos meus mandamentos. E nós sabemos que a obediência, ela é algo que nos aproxima do Senhor, quanto a desobediência, ela é algo que nos afasta. E nós precisamos entender hoje que cada hora, cada momento que nós abrimos os nossos olhos de manhã, nós fazemos escolhas em obediência ou desobediência. E o que cabe para nós hoje? Nós sondarmos os nossos corações e verificar qual é este caminho. Eu estou no caminho da obediência? Está trazendo as bênçãos que o Senhor já tem prometido para a minha vida através da obediência? Ou não? Eu tenho agido na desobediência, eu tenho agido na minha vontade, na minha justiça, nos meus olhos, eu acho que é certo. E é uma reflexão para nós hoje, é uma reflexão que o Espírito Santo ministra nas nossas vidas e nos pergunta hoje, qual é o caminho que eu e você queremos fazer? Nós queremos um caminho de obediência ou nós queremos um caminho de desobediência? E sabemos muitas vezes que desobedecer é muito fácil. Por quê? Porque obedecer muitas vezes vai precisar abrir mão. Eu e você vamos precisar abrir mão ou da nossa autojustiça, ou do nosso achismo, ou da nossa vontade, ou de algo que a gente quer comprar, ou de algo que a gente quer fazer. Para quê? Para obedecer. Porque quando nós decidimos, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós decidimos ali, nós falamos que não viveríamos mais nós, mas Cristo viveria em nós, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Isso tem se cumprido na minha vida e na sua vida. Nós temos vivido o tempo novo do Senhor. Por quê? Porque quando eu falo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez, o novo do Senhor tem que ver acrescido com as bênçãos que o Senhor tem. E quando nós falamos de bênçãos, nós estamos falando, não estamos falando que no meio das bênçãos não terá o processo, que terá desafios, não é nada disso. Porque quando nós falamos da bênção, a bênção muitas vezes quando o Senhor traz sobre nós, ela é permanente, mas ela é algo desafiador para nós a conquistarmos. Muitas vezes, algumas o Senhor vem assim e fala, uau, é um presente para você, meu filho, um presente para você, minha filha. Mas muitas vezes nós vamos precisar suportar o processo, porque no meio do processo nós somos aprimorados, o nosso caráter é moldado, o nosso caráter é refinado pelo ouro, e nisso vai tirando aquilo que o Senhor não queria. Como que eu consigo fazer isso? Através da obediência. Eu preciso obedecer, nós precisamos obedecer. Então que hoje, eu e você, nós colocamos como escolha, será que, se eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou obedecer ou não? Quando eu ouvir a voz do Senhor, eu vou endurecer o meu coração e eu vou decidir não obedecer. Nós precisamos saber que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias e é por isso que nós não somos consumidos. Mas em nós precisa haver arrependimento. Arrependimento do mau caminho, arrependimento da desobediência, arrependimento da incredulidade, arrependimento da infidelidade. Nós precisamos nos arrepender e mudar a rota. Porque quando nós mudarmos a rota, quando nós colocarmos o nosso coração no altar e nós falarmos, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, se eu estou fazendo algo que não te agrada, eu agora, neste dia, eu decido abandonar isso e eu decido voltar para a rota. Irmãos, e quando nós voltamos para a rota, o Senhor nos ajuda no caminho novo. Quando nós falamos de Davi colheu dos frutos que ele fez, mas o Senhor estava com ele naquela colheita. Então, quando nós decidimos obedecer, por mais que a colheita de algum ato em desobediência trouxe sobre nós uma maldição, um desafio, nós precisamos saber que o nosso Pai é misericordioso e que aquilo é temporário. Quando nós nos arrependemos e mudando a rota, aquela maldição temporária que nos sobreveio por causa de algo que nós fizemos, não foi o diabo, foi uma escolha nossa que nós fizemos em desobedecer e trouxe aquela consequência sobre nós. O nosso Pai está conosco. Quando nós decidimos apresentar a Ele aquele arrependimento e mudar a rota, Ele é aquele que endireita as nossas veredas. Então o que fica para mim e para você nesta noite, neste momento, é que sondarmos os nossos corações e perguntarmos ao Senhor, qual caminho da desobediência eu tenho traçado? E se eu tenho traçado algum caminho de desobediência, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos mudar a rota, nos convertermos
E quando nós fizermos isso, a misericórdia do Senhor estará sobre nós. E sob essa misericórdia, a consequência dela são as bênçãos do Senhor. Então guarde na sua palavra, guarde no seu coração essa palavra hoje. Jesus falando para mim e para você. Se me amais, guardais e cumprir os meus mandamentos. Se me amais, guardais e obedeçam aos meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, que nós possamos trazer na nossa memória. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Quando nós fizermos isso, o nosso caminho vai ser de obediência. Porque quando nós colocarmos o nosso próximo não como maior e não como menor, mas como alguém igual a mim, eu vou andar no caminho da obediência. Então que nesta noite seja uma palavra ao seu coração de confronto e de conforto. Confronto por quê? Porque muitas vezes o Espírito Santo vai mostrar que dentro do nosso coração tem algo que o Pai não quer que esteja lá. E de conforto por quê? Porque quando há arrependimento, a misericórdia, o amor, a presença dele está sobre nós. E ele nos ajuda a trilhar o processo. Ele nos ajuda a trilhar e nos dá um caminho novo. Porque as coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo. Eis que tudo novo se fez. E que haja esse tempo novo na sua vida. Um tempo de obediência ao Senhor. Um tempo de guardar os mandamentos, ser temente ao Senhor. E que todas essas bênçãos venham sobre ti e te alcancem, a você, a sua casa, a sua família e a sua descendência. E que por onde você andar, você seja conhecido como bem-aventurada, bem-aventurado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos juntos orar? Eu gostaria que você colocasse aí a sua mão no coração, que você fechasse os seus olhos, independente de onde você está, e que você tenha um momento com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade. Entenda que Ele sabe o que se passa dentro de mim, dentro de você. As outras pessoas podem não saber, as outras pessoas podem não compreender, mas Ele sabe e Ele tem um caminho novo. Em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estou eu com os meus irmãos, com a tua família, e eu quero apresentar diante de ti, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos, cada um deles que estão na sua casa, no seu trabalho, indo, ouvindo, aonde quer que eles estejam ouvindo esta mensagem, que esta palavra tome o coração de cada um deles, sonda agora, Pai, os nossos corações, e vê se há em nós caminhos maus, atitudes más, atitudes, Senhor, que não glorificam o teu nome. Eu te peço, Senhor, que recaia sobre a tua igreja, recaia sobre nós a sensibilidade em ouvir a tua voz para te obedecer. Testifica, Senhor, em cada coração a tua vontade. Testifica, Senhor, em cada coração a atitude certa, a atitude correta do qual nós devemos cumprir, para que a tua presença esteja sobre nós. E quando a tua presença está sobre nós, as bênçãos do Senhor que enriquecem não vêm acrescida de dores, se cumpre sobre cada vida, sobre cada família. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor nos leve a tua igreja ao arrependimento verdadeiro. Pai, nós lançamos fora a desobediência, nós queremos tirar da nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que o Senhor não gosta, tudo aquilo que nos afasta de ti, toda a nossa carnalidade, Pai, em nome de Jesus, toda visão torpe, toda palavra torpe, nós denunciamos nessa noite em nome de Jesus Cristo. E nós queremos declarar, Senhor, que as coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo. Nós te pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos perdão pela, Senhor, desobediência. E nós declaramos, Pai, um tempo novo sobre a tua igreja, um tempo novo sobre a nossa casa, um tempo novo sobre a família dos meus irmãos que está sobre aí. Um tempo novo, Senhor, da obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor protege essa família, protege essa mulher, este homem, protege o Senhor, através da obediência à tua palavra. Se me amais, guardais
obedecerem aos meus mandamentos, diz o Senhor. Pai, nós declaramos o nosso amor a Ti nesta noite. Nós declaramos o nosso amor e, como consequência, nós queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Pai, nós buscamos a Tua face e não as Tuas mãos, porque, Senhor, a Tua face é quem nós seremos em Ti, e as Tuas mãos, Senhor, é aquele que o Senhor vai trazer a bênção. Pai, nós buscamos o Senhor e o Teu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que seja assim sobre a Tua igreja, Pai, que seja assim sobre os filhos, sobre as filhas, que busquem ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas sejam acrescentadas sobre os Teus filhos, que nada lhes faltem, que haja abundância do Senhor sobre o mantimento, sobre o trabalho, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, que haja provisão do céu, Pai, em nome de Jesus. Sela sobre nós, sela sobre a Tua igreja a obediência ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós buscamos o Teu Espírito, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração, que o Espírito Santo testifique no seu coração qual é a boa vontade do Senhor, que o Espírito Santo testifique e fale com você, e você tenha sensibilidade em ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para a minha vida, e Ele trabalha na nossa individualidade, não é igual para todos. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar contigo na nossa individualidade. Então que você abra o seu coração, porque ainda hoje Ele quer falar com você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ótima quinta-feira, ótima sexta-feira, dependendo do dia que você está assistindo isso, essa quinta online conosco. Deus abençoe, te guarde, te livre, que a graça, a misericórdia do Senhor continue contigo em nome de Jesus. E nos vemos amanhã no celulão, ou no jogo, ou então no domingo. Em nome de Jesus, Deus o abençoe para a glória do Senhor. Amém. Tchau, tchau.